Oi, oi, já te vejo. Bom, boa tarde pessoal, né? Boa tarde William, Otávio que estava aí com vocês já, né? Oi, É, oi, já te eu... vejo. Estão me ouvindo? Tô te Estão me ouvindo. ouvindo? Tá com um pouquinho de Ótimo, eco aí. então. Sim. Bom, boa tarde a todo mundo, né? Sejam super bem-vindos. A gente está experimentando diferentes formatos nesse período de quarentena, enfim, né? Até para a gente continuar ah, produzindo intelectualmente, convidando diferentes pessoas para participar aqui com a gente. E hoje a gente está experimentando esse formato de live que o William, que é integrante do TEPS, que é o Núcleo Transdisciplinar de Estudos e Pesquisas sobre Saúde e Subjetividade, aqui da UFDPAR, Universidade Federal do Delta do Parnaíba, né, no curso de Psicologia. E hoje a gente tem um convidado muito querido, tem estado com a gente nos grupos de estudo também, né? Que é o Otávio. O Otávio, acho que ele vai se apresentar melhor, né? Mas o Otávio é pesquisador de prevenção em HIV do programa de pós-graduação em Sociologia da UFPR. E a gente convidou o Otávio para a gente bater um papo sobre direitos sexuais e a prevenção ao HIV, que é o tema, que é o objeto de pesquisa dele, né? Eu espero que seja interessante, né, para vocês, eu espero que vocês gostem, e especialmente nesse momento, né, onde a gente está vivendo uma outra pandemia, né, coadjacente à pandemia do HIV, e que as últimas notícias que a gente tem, né, inclusive de uma reunião virtual que teve da Organização Mundial de Saúde, é que pelo jeito a gente vai lidar aí durante uns 4, 5 anos com a Covid-19 a nível mundo, e que depois disso ela vai se tornar uma infecção endêmica, né? E a gente tem uma experiência que é uma experiência com uma pandemia endêmica, que é a do HIV, né? Então, assim, tem esse estranho, talvez até triste paralelo, né? Mas são dos desafios que a gente tem que estar à altura deles para a gente poder enfrentá-los, né? Então, sem mais delongas, gostaria de agradecer o William, né? O William, parceiro, está aqui com a gente no Núcleo, no NUTEPS, já desde sempre. E eu vou sair, então, caso tenha gente que tenha entrado pelo meu perfil, né? A live vai estar disponível no perfil do Otávio e no @nuteps, com dois S. E gostaria muito de agradecer o Otávio pela disponibilidade, pela conversa, e vou sair aqui e aí o William vai chamar o Otávio. Então, muito obrigado a vocês, espero que todo mundo possa desfrutar aí. Amém. Obrigado, Guilherme. Até Tchau, mais. tchau. Valeu. E cá Olá, estamos. gente. Pessoal, boa tarde. O Guilherme já fez uma breve introdução. Só me dê, tá todo mundo me ouvindo tranquilo. Quem puder dar um ok pro áudio, pro vídeo da gente. Se tiver tendo algum probleminha durante a transmissão, é só informando nos comentários que a gente vai estar atento, tá bem? Para quem não me conhece, né, eu me chamo William, sou quase ex-estudante aqui da graduação de Psicologia da Universidade Federal do Piauí, né, atualmente Universidade Federal do Delta do Parnaíba, no campus de Parnaíba, e a gente vai estar conversando, como foi anunciado antes, sobre a questão dos direitos sexuais e prevenção HIV/AIDS. E aí, nosso ilustre convidado, né, eu sou membro do NUTEP, do núcleo transdisciplinar de pesquisa e ensino em saúde coletiva, em subjetividade e saúde. E o Otávio, se pudesse apresentar rapidinho aqui para a gente. Olá, gente. Boa tarde a todo mundo que está assistindo. Boa tarde ao Gui, ao William. Obrigado, muito obrigado pelo convite, né, do Núcleo. Foi um prazer. Tanto para estar participando aqui da live, quanto para o grupo de estudos que está rolando de vocês, né, da leitura sobre Foucault. Vem me ajudado bastante. Então, gente, como o Guilherme comentou, e o William também, meu nome é Otávio. Eu sou estudante de mestrado
do programa de pós-graduação em Sociologia da UFPR. Sou graduado em Ciências Sociais pela mesma instituição. Me formei ali em 2018, na metade do ano. Logo em seguida já ingressei no mestrado. Esse é o meu segundo ano. Devo defender por volta de março, se tudo ocorrer bem, né, por conta desse contexto que nós estamos vivenciando. E a minha pesquisa é em relação à profilaxia pré-exposição, a PrEP, que a gente vai estar abordando um pouco mais aqui no decorrer da nossa fala. Eu tenho experiência tanto academicamente, como pesquisador, quanto profissional na área do HIV, porque eu trabalhei como educador social no Grupo Dignidade, já vai fazer cerca de 2 anos. Desenvolvendo alguns trabalhos de prevenção, rodas de conversa, rodas de ação de base comunitária, palestras, falas, então tem uma certa experiência também nessa parte do ativismo, da militância, que eu acho que, conforme nós vamos verificar, ela é muito importante para a compreensão das próprias políticas de HIV, que diferente de muitas outras políticas públicas que existem, tanto de saúde quanto de outras áreas, o movimento social ele tem grande atuação nas políticas de prevenção ao HIV. Isso desde o início, tanto das pessoas vivendo com HIV, quanto do movimento feminista, movimento negro e o homossexual, o movimento LGBT. Então é isso, gente. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem ir comentando, que eu vou estar acompanhando os comentários aí. É um prazer estar aqui com vocês, gente. Tá, tá bem. Aí, pessoal, a gente vai estar fazendo uma breve introdução sobre algumas questões voltadas para o foco da discussão, né? E aí também fazer esse levantamento histórico rápido para a gente poder chegar nessas nomenclaturas, nessas questões, e também para a gente estar pensando um paralelo com esse momento atual que a gente está vivendo, né? Que é a pandemia de coronavírus. Que em algumas questões a gente pode estar tensionando esse paralelo, pode estar buscando semelhanças com o que aconteceu nas respostas dos governos, dos estados, da Organização Mundial da Saúde à pandemia de HIV/AIDS. E aí, uma coisa que que eu estava conversando com o Otávio um pouquinho antes daqui da gente começar a live, que era sobre a questão de que tem coisas que a gente já falou a exaustão, que a gente tenta buscar conversar sobre isso, e a gente tem aquela sensação de que já se sabe sobre aquilo, que já se tomou consciência do como o correto de se expressar, o correto de se falar em relação a essas questões. Porque a gente sabe que é um processo histórico de muito preconceito, um processo histórico de muitos estigmas, de muitas histórias assim inventivas, muitas falácias em torno do que diz respeito ao HIV/AIDS e as pessoas que hoje em dia ainda vivem com o HIV/AIDS, né? E aí uma coisa que surge no começo da pandemia, lá no começo dos anos, final dos anos 70, começo dos anos 80, aliás, desculpa, final dos anos 70, começo dos anos 80, é a questão de a gente pensar que a pessoa que adquire o HIV, que adquiriu o vírus naquela época, ela adquiria simplesmente por ter um comportamento de risco, porque ela se expunha a um risco, ela se colocava nessa posição de risco e como consequência, né, e aí a gente vai pensar um pouquinho sobre as ideias morais que giraram em torno dessas questões, que a consequência é também um castigo divino, a consequência também uma forma de você pagar pelos seus pecados. Ela adquiriu o vírus do HIV, desenvolvia a síndrome da AIDS, né? Aí, por alguma doença oportunista, ela acabava vir a óbito. E aí a gente sabe que tivemos um número muito grande de perdas de pessoas que vieram a óbito em decorrência da época da epidemia. Demorou um pouco, mas a gente conseguiu evoluir a questão, conseguiu evoluir o discurso. Ele evoluiu, antes de tudo, para grupos de risco, que é uma nomenclatura que a gente evita hoje em dia, para que a gente conseguisse finalmente compreender que a questão da pessoa adquirir o HIV/AIDS não está relacionada diretamente ou a um comportamento individual dela, ou ela está dentro de um grupo que se expunha a um risco, um grupo que estava exposto ao risco do HIV/AIDS. E aqui a gente está discutindo questões epidemiológicas, sabe? Questões que vão partir desse lugar de fala, desse lugar de poder que a medicina ocupava e ocupa ainda hoje, que vão chegar no meio social e que vão gerar uma série de estigmas, uma série de questões, uma série de problemas, até mesmo no enfrentamento à epidemia e ao vírus. E aí a gente vê o problema das fake news envolvendo a questão de um vírus, né? Porque quanto menos a gente encara com responsabilidade a, a toda a realidade que circunda a pandemia,
mais a gente acaba colocando complicações para o enfrentamento da mesma. A gente vai... E aí eu estou pedindo para vocês também estar fazendo esse paralelo com o que está acontecendo hoje em dia. Quanto menos informação real a gente tem, quanto menos informação, quanto mais informação falsa, quanto mais com fantasias a gente começa a encarar uma questão como é uma pandemia, a nível, uma epidemia a nível global que se torna uma pandemia, mais difícil fica da gente conseguir trabalhar em cima dessa questão e mais difícil fica da gente chegar nas pessoas que estão vulneráveis a essa questão, que estão vulneráveis a adquirir o vírus. E aí a gente chega para poder entender que a questão da pessoa que adquire o vírus do HIV, e a gente entende, e a gente sabe que historicamente essas pessoas, em sua maioria não, desculpa, mas uma parte considerável dessas pessoas foram homens gays, homens que fazem sexo com outros homens, ou pelo menos eram as figuras que estavam em mais evidência midiaticamente na época, que ainda estão até hoje em torno do HIV/AIDS. A gente sabe, sei lá, quando a gente liga a televisão de manhã e aí tem lá uma pessoa fazendo um relato de como é viver com HIV/AIDS, muito provavelmente essa pessoa vai ser um homem gay de 25, 30 anos de idade. E quando a gente começa a trabalhar as questões da vulnerabilidade, a gente começa a avançar melhor na questão, a gente começa a entender que as pessoas que são afetadas pelo vírus não estão sendo afetadas por uma escolha própria, por um descuido, etc. Mas que, de fato, existem fatores que as colocam em vulnerabilidade. Aí vou citar rapidamente alguns desses fatores aqui. Por exemplo, a maioria dos homens, aí vamos falar, aí pronto. Quando a gente chega nessa questão da vulnerabilidade, aí antes de eu começar a falar sobre esses fatores de vulnerabilidade, é interessante que a gente explique também o que é uma população-chave. Aí dentro da epidemiologia, a gente vai estar trabalhando, e aí a gente trabalha com ciências humanas, ciências sociais, a gente começa a se empoderar desses termos para poder discutir eles, para poder trabalhar as afetações sociais da pandemia, do vírus, etc. Dentro da epidemiologia, a gente começa a falar em populações chaves para o contingenciamento da pandemia de HIV/AIDS. No caso, hoje a gente pode pensar, eu particularmente não tenho nenhum dado, nenhuma referência para tratar agora, mas a gente pode pensar, por exemplo, em populações chaves para contingenciar a epidemia de coronavírus. Eu imagino que seja a população em geral, né? Não acredito, até hoje não vi alguém falar sobre uma população chave para essa epidemia. Quando a gente começa a pensar nessas populações-chave, são justamente as populações que estão mais vulneráveis a adquirir o vírus, a ser atravessado por aquela questão. Aí, no caso do HIV/AIDS, seriam as populações que estavam mais vulneráveis para adquirir o vírus do HIV/AIDS. E aí, em respeito à questão da identidade sexual de cada um, compreendendo que existe uma diferença entre comportamento sexual, enquanto comportamento sexual eu estou falando sobre as interações sexuais, e a diferença entre interações sexuais, identidade sexual, orientação sexual, a gente começa a trabalhar como população-chave para contingenciamento da pandemia de HIV/AIDS, a gente começa a pensar não a populações de homens homossexuais, não a populações de homens gays, ou é mais a população de homens que fazem sexo com outros homens. E aí a gente engloba homens heterossexuais, a gente engloba homens bissexuais, a gente engloba homens pansexuais, homens transexuais, enfim, todo e qualquer sujeito que se identifique enquanto homem. E a gente começa a pensar política pública, a gente começa a pensar política de contingenciamento para a pandemia para essas populações. Aí, homens que fazem sexo com homens ou HSH é uma dessas populações. A gente tem outras populações que foram muito atingidas pela pandemia, como travestis e transexuais, e pessoas que têm uma atuação profissional que trabalham com sexo, e umas outras tantas que a gente pode estar comentando depois sobre elas. Mas falando sobre a população de homens que fazem sexo com homens, o que a gente pode pensar de fator que coloca essa população enquanto uma população vulnerável ao HIV/AIDS? E aí a literatura, os pesquisadores vão apontar que, por exemplo, esses homens que fazem sexo com outros homens, aí inicialmente, geralmente, tem uma vida sexual mais precoce, no início da vida sexual mais precoce, né, por volta dos 8 anos de idade,
são populações que não são pessoas que não conseguem chegar ao dispositivo de saúde para conversar sobre questões voltadas para a sua saúde, inclusive saúde sexual, como um HSH, como um homem que faz sexo com outros homens, geralmente tem uma certa dificuldade. Isso a gente não está falando simplesmente da UBS, do postinho, a gente está falando de dispositivos especializados também, que trabalham com a questão, que não conseguem, ou por falta de equipamento, falta de tecnologia humana ou material, não consegue se aproximar, discutir a questão do que é ser um homem que faz sexo com outro homem e não se identificar enquanto um homossexual, por exemplo. E aí isso é uma outra problemática. E aí tem uma questão que a forma mais vulnerável fisicamente de adquirir o HIV/AIDS é através do sexo anal passivo, o sexo não receptivo, o sujeito que ele vai ser penetrado durante o ato durante o ato sexual. E aí a gente chega no outro ponto, que é a questão da falta de informação, entendeu? E aí a gente vai também fazendo esse paralelo com a pandemia de HIV/AIDS. Como que essa informação chega às pessoas? Não basta só ter informação, não basta só colocar ela. A gente tem que saber como colocar, a gente tem que saber como conversar com as pessoas para que elas, antes de tudo, não rechacem a informação, não fujam dela. E aí uma problemática que eu encontrei dentro das pesquisas que eu fiz, voltada para essa questão dos homens que fazem sexo com outros homens, é que que é essa questão do estigma que foi criado em torno do homem homossexual enquanto um automático portador de ISTs. Não só eu, mas também outros tantos pesquisadores apontaram a mesma coisa. Esse estigma em torno dessas pessoas acaba produzindo um comportamento, uma postura de rechaçar essas informações, de não aceitar, por exemplo, essas questões mais técnicas as questões mais técnicas da vulnerabilidade ao HIV/AIDS, entendeu? Porque se entende que se aceitasse isso, projetado. Pode falar. Oi, William. Será que você consegue falar mais perto do microfone? Melhorou agora? Melhorou, porque fica Só? tá um pouco distante a sua voz. Tá me ouvindo direitinho? Sim. Tá, é ótimo. E aí, os homens homossexuais, geralmente, aí dentro das pesquisas que a gente pode estar, depois está referenciando, a gente pode estar deixando aqui no Instagram do Núcleo, inclusive, as pesquisas que falam sobre isso, que vão apontar que existe um certo comportamento, um certo movimento de rechaçar essas informações. Por quê? Quando elas chegam para essas pessoas, quando elas chegam para esses grupos, elas não chegam, elas chegam de forma a violentar elas, chegam de forma a castrar essas pessoas, a tentar afastar elas, a quebrar qualquer perspectiva de desejo. E aí a gente tem uma série de movimentos políticos, historicamente, que aconteceram pós-pandemia de HIV/AIDS, de homens gays que iniciaram ações para poder reagir a essa forma de controle das suas vidas. Movimento, por exemplo, e aí um movimento clássico, e a gente encontra e acabou virando fenômeno em títulos de vídeo pornôs homossexuais, que é a questão do movimento Bareback, que são homens que organizavam momentos de interação sexual sem camisinha, devido à imposição, ao grito do Estado para dizer, vocês têm que usar camisinha, mas vocês quem? Vocês homens gays, vocês homens que fazem sexo com outros homens. E aí a galera começa a organizar movimentos sociais para poder combater isso. Como que a gente combate a imposição do uso da camisinha? O não uso da camisinha, por exemplo. E aí a gente tem uma série e é um movimento que perdura até hoje. E aí daqui a pouco tem até uma pergunta para o Otávio sobre isso em relação à PrEP, por exemplo. Que aí as tecnologias elas evoluem para prevenir o HIV/AIDS, mas os discursos não. A forma como as pessoas lidam com isso, a forma como até os órgãos, e no Brasil a gente vive um momento muito tenso para essas questões. Né? A gente saiu agora de fevereiro de uma campanha de privação sexual, uma campanha de não faça sexo, entendeu? A melhor forma de você não engravidar e não adquirir IST é não transar. E, enfim, a gente tem uma experiência aí longa para dizer que isso não funciona. Aí pronto, acho que já consegui ilustrar bem a questão da população-chave, a questão do HSH. E aí a gente chega numa outra questão, que aí eu estava conversando com o Otávio agora há pouco, que é a própria forma básica de se referir à pessoa que adquiriu o vírus do HIV,
que trata o vírus, e como a gente sabe, a gente não tem uma cura, e essa cura seria a exata remoção do vírus do organismo da pessoa. A gente não tem ainda uma forma de remover o vírus do organismo das pessoas que adquiriram o vírus. E como que a gente conversa com essas pessoas? Como que a gente trata elas? Como é aidético? É portador do HIV? Que é são alguns dos termos que a gente ainda escuta falar e a gente tanto combate. Eu acho muito curioso, porque até plataformas do SUS ainda tratam as pessoas que vivem com HIV como portadores de HIV, né? E é aquilo que eu lembro de uma vez que durante as pesquisas eu vi uma pessoa falando assim: quando a pessoa me chama de portador do HIV, parece que eu boto o vírus numa mala e saio carregando ele por aí. Sei lá, o Frodo, o portador do anel, o portador do HIV, bota o vírus aqui no pescoço e vai levar ele para uma montanha, entendeu? Mas o que a gente tem que entender é que, e aí a gente está falando de uma nomenclatura que ela é geral para a questão de processos de saúde e doença, que é falar que é uma pessoa que ela vive com HIV, entendeu? Ela está vivendo com HIV. E nós, pessoas que fomos afetadas de alguma forma pelo vírus, mas que não temos o vírus no nosso organismo, pessoas que trabalham com o vírus, pessoas que atravessam, como por exemplo a população de homens que fazem sexo com homens, principalmente os homens homossexuais, a gente pode ser considerado como pessoas que convivem com o HIV, porque ele está ali à nossa sombra, ele está ali perto da gente, ele está estreitando a gente. E eu acho que também, aí para chegar no que o Otávio vai falar daqui a pouco, a gente vai falar sobre as respostas do Estado, né? Principalmente a resposta do Estado brasileiro para a questão da epidemia de HIV/AIDS. E aí a gente tem que colocar, antes de tudo, que uma questão muito importante foi o momento em que isso se passou aqui no Brasil, o que estava acontecendo no Brasil na época dessa epidemia. E aí a gente tem a reforma sanitária, ali no final dos anos 70, começo dos anos 80. A gente tem a criação do SUS no final dos anos 80, começo dos anos 90. A gente tem a nova Constituição, que é a considerada Constituição Cidadã, que é lá em 1988. A gente tem o fim da ditadura militar, a gente vai ter uma série de eventos políticos que vão estar acontecendo e que vão estar favorecendo a criação de políticas públicas voltadas para o contingenciamento da epidemia de HIV/AIDS, né? E, enfim, a gente sabe que o Brasil ainda permanece como modelo no combate à pandemia, por não só por liberar o medicamento gratuitamente. Acho que o Brasil ainda é um dos melhores países do mundo para a pessoa que vive com HIV/AIDS, porque tem acesso gratuito a todo o tratamento. E quando a gente fala de todo o tratamento, a gente não está falando só do consumo diário de um comprimido ou de 3 comprimidos. Eu não sei, eu não consigo nem saber, eu não tenho nem certeza, mas é uma dúvida que eu ainda tenho, se a gente ainda deve se referir ou não a coquetel. Porque eu lembro que essa questão da nomenclatura coquetel, ela surge porque as pessoas tomavam uma porção de comprimidos. Eu vejo hoje que não é a realidade. Tratamento de primeira linha, eles são 2 comprimidos, né? E muita gente toma um comprimido por dia, que é o 3 em 1. E aí tem essa dispensação gratuita de medicamentos, mas ainda tem uma série de exames, uma verificação, por exemplo, do funcionamento do fígado, dos rins, para ver como o medicamento está afetando, que alguns medicamentos ainda são muito fortes, e que também tudo isso é realizado dentro do Sistema Único de Saúde de forma gratuita. Atendimento com médico infectologista, acompanhamento com médico infectologista e com a equipe do Serviço de Atenção Especializada, que é o SAI. Que aí a gente vai começar a falar sobre a criação dos dispositivos. O SAI, que eu acabei de falar, ele vai ser responsável pelo acompanhamento da pessoa que vive com HIV. E aí a gente tem um outro dispositivo que eu acho muito mais conhecido do que esse, que é o CTA. O CTA, que é o Centro de Testagem e Aconselhamento, ele vai surgir como uma resposta brasileira da política de contingenciamento de combate ao HIV/AIDS. Ele surge lá no final dos anos 90, ainda com o nome de COAS, e evolui para CTA. E dentro do CTA, e a gente está falando que o CTA ele funciona como um dispositivo de referência dessa questão de saúde sexual, de combate ao HIV/AIDS, etc. E ele vai ser responsável por realizar uma série de ações, tanto publicitárias quanto as testagens ao HIV/AIDS. Hoje, a questão das testagens com teste rápido está mais disseminada nas UBSs
E é o que a gente espera, que a gente consiga descentralizar essas questões e que as pessoas tenham profissionais de referência dentro dos seus territórios que trabalhem com elas. Mas ainda, por exemplo, aqui em Parnaíba, ainda é uma realidade que o pessoal procura principalmente o CTA para realizar a testagem. Com toda dificuldade, a gente percebe que tem um estigma muito grande. O CTA daqui foi pedido que tirasse a placa da porta do CTA, os usuários pediram que tirasse a placa da porta para não identificar enquanto CTA, o que é um problema que a gente vê que as pessoas têm dificuldade de falar, as pessoas têm dificuldade de admitir que estão indo lá fazer testagem e tudo, ou mesmo que estão indo buscar medicamento para o HIV. É uma questão para a gente estar discutindo isso, para a gente ainda estar discutindo. E aí, dentro do CTA, a gente, quando vai realizar a testagem, antes de realizar a testagem do HIV/AIDS, hepatite B, C e sífilis, a gente vai fazer um pequeno momento de entrevista, de conversa com a pessoa, um momento de acolhimento que a gente vai chamar de aconselhamento em saúde. E esse aconselhamento em saúde ele vai visar, principalmente, antes de qualquer coisa, respeitar a forma como a pessoa vive a sua sexualidade, como a pessoa exerce a sua sexualidade. E aí, quando a gente está falando de prevenção, a gente não está falando daquela prevenção mais tradicional que a gente está muito habituado a falar, que é o use camisinha, faz um pequeno fantasma, assim, em torno da pessoa que vai levar a culpa, que vai gerenciar a vida daquela pessoa, que vai buscar controlar aquela pessoa. A gente tem que, antes de tudo, e aí quando a gente encontra pessoas que não usam camisinha, por exemplo, que não se sentem confortáveis usando camisinha por N motivos. A ideia que se tem é que a gente converse sobre o porquê desse não uso, e se a pessoa insiste no não uso da camisinha, respeitar esse desejo da pessoa de não usar a camisinha e conversar com ela sobre as formas com as quais ela pode se prevenir. Isso a gente vai chamar de gerenciamento de risco, que a gente vai estar passando o máximo de informações possíveis, e aí eu volto a falar, não basta só passar a informação, tem que saber pensar, tem que pensar como que se passa essa informação, como que essa informação chega até a pessoa. No sentido de que, por exemplo, geralmente eu lembro quando eu atendi algumas pessoas, a primeira coisa que eu perguntava era isso, a pessoa dizia que não usava camisinha, e aí eu perguntava para ela, se eu disser para você usar camisinha, eu vou estar te falando alguma novidade? A resposta imediata, óbvia, era não. Não vai estar contando, não vai ser nenhuma novidade eu saber que eu preciso usar a camisinha. Então, vamos conversar sobre esse não uso da camisinha. Por que que você não usa? É possível você passar a usar? Não é possível? Então, quais as alternativas que você tem? Entendeu? E a gente vai tentar alcançar as pessoas para poder entrar nessa conversa que faça sentido para essas pessoas, que esteja dentro daquilo que a gente vai chamar de território das pessoas, né? Território existencial de cada um. E aí a gente vai começar a fazer uso da discussão de outras tantas tecnologias que podem ser utilizadas. E aí eu acho que é a hora que o Otávio entra para poder falar sobre essa prevenção, sobre como foi a atuação dele lá na experiência que ele teve com o projeto do qual ele participou.